Olá, eu gostaria de compartilhar com você hoje o texto do Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quando nós olhamos para este versículo, nós vemos que ele foi colocado exatamente depois daquele episódio no qual os fariseus, tentando elaborar uma armadilha para Jesus, levou diante dele uma mulher que havia sido pega em adultério. E simplesmente colocaram-na diante dele e disseram: olha, a lei de Moisés diz que essa mulher deve ser apedrejada, mas tu o que dizes? A ideia, ali naquele momento, era confrontar se Jesus reafirmaria a lei. E o que nós observamos é que Jesus simplesmente se inclinou, escreveu na areia, depois disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Neste momento, nós entendemos o que é luz nas trevas. Naquela ocasião, Jesus foi luz para as trevas de pecado na vida daquela mulher. Depois que todos os acusadores saíram, Jesus perguntou para ela: onde é que estão aqueles que te acusavam? E ela disse: não vejo ninguém, todos se foram. E Jesus então disse para ela: vai e não peques mais. Jesus é a luz de Deus que ilumina as nossas trevas espirituais. Aqueles fariseus, aqueles homens, as sectas dos fariseus, continuaram em trevas. Mas aquela mulher recebeu a luz do Senhor quando ele simplesmente a liberou, dizendo: filha, vá e não peques mais. A luz de Deus traz vida, não morte. A luz de Deus faz com que uma nova vida seja iniciada. Aquela mulher, segundo a tradição, tornou-se mais tarde uma discípula muito fiel do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para as nossas vidas, como Jesus tem brilhado sobre nós? Não devemos esquecer que Jesus é a luz de Deus que nos trouxe vida. E quando Deus faz brilhar a sua luz em nós, de fato, as nossas vidas são transformadas independente do contexto no qual nós vivemos. Quando Deus faz brilhar a luz de Cristo no nosso coração e nas nossas vidas, a salvação é concedida. Eu gostaria de ler para você uma história contada por Kenneth Bailey, num livro chamado Jesus pela Ótica do Oriente Médio. Kenneth Bailey é um especialista em textos bíblicos, especialmente do Novo Testamento, não exclusivamente. E ele veio durante muito tempo no Oriente Médio, muitas décadas no Oriente Médio. E, como o inglês, ele na verdade era inglês, e especialista no Novo Testamento, ele era convidado para fazer diversas palestras em diversos lugares do mundo. Numa determinada ocasião, ele teve a oportunidade de dar um curso na cidade de Riga, que pertencia anteriormente à União Soviética. Eu, se você me permite, vou ler o texto aqui, a história, para que nenhum detalhe seja perdido. Olha o que ele registrou. Após a queda da União Soviética, tive o privilégio de fazer uma palestra em Riga para a Igreja Luterana da Letônia. A maioria dos participantes do seminário tinha a idade entre 25 e 35 anos. Isso significa que toda a educação deles tinha sido no sistema do Estado comunista, que estava determinado a doutriná-los no ateísmo. Perguntei a uma jovem como ela se convertera. O diálogo é o seguinte: havia uma igreja no seu vilarejo? Perguntou ele. Não, os comunistas fecharam todas as igrejas, disse ela. Alguma santa avó sua a instruiu nos caminhos de Deus? Não, todos os membros da minha família eram ateus. Você teve estudos bíblicos secretos em casa ou havia uma igreja clandestina na sua região? E ela respondeu: não, nada disso. Então, o que aconteceu?
e ela contou a seguinte história. Nos funerais, éramos autorizados a recitar a oração do Senhor. Quando era criança, eu ouvia aquelas estranhas palavras e não tinha ideia de com quem estávamos falando, qual era o significado das palavras, de onde vieram, nem porque as estávamos recitando. Quando a liberdade finalmente chegou, tive a oportunidade de procurar o significado desta oração. Quando estamos na escuridão total, o menor ponto de luz brilha muito. Para mim, a oração do Senhor foi esse pontinho de luz. No momento em que descobri o seu significado, me tornei cristã. Toda a história e contexto histórico e social daquela moça apontavam para uma vida sem conhecimento de Deus. Mas Deus, mesmo em meio a um sistema completamente oposto a ele e ao cristianismo, fez brilhar numa pequena tradição a luz para que aquela mulher chegasse ao conhecimento de Deus. Porque Deus deseja que nós cheguemos ao conhecimento dele. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 4, versículo de número 6, disse o seguinte: porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus faz com que a sua luz brilhe para que nós possamos chegar ao conhecimento dele, a saber quem ele é, a nos aproximar dele, a conviver com ele em proximidade e em intimidade. Quando Deus faz brilhar a sua luz é porque ele quer nos atrair a ele. E quando ele nos atrai a ele em Cristo Jesus, nós somos salvos. Nunca se esqueça que foi exatamente isso que Deus fez na sua vida. O seu contexto, o meu contexto, provavelmente, não foram os mesmos daquela moça acerca do qual nós lemos agora há pouco. Mas o fato é que, espiritualmente falando, nós estávamos tão perdidos quanto elas. Deus, por sua misericórdia, fez brilhar a luz de Cristo nas nossas vidas. E na iluminação da sua glória, da glória dele, da face de Cristo, o Senhor se fez a conhecer a nós. E na face de Cristo, o Senhor nos deu a salvação. Não precisamos temer qualquer coisa. Lembremos que a nossa vida está preservada para ser definitivamente estabelecida na glória dos céus. Nós somos chamados para vivermos eternamente diante da luz do Senhor. Tudo aqui passará, mas o chamado de Deus permanecerá. Por amor e por fidelidade que ele tem ao seu próprio nome, ele concedeu essa salvação a cada um de nós. Deus abençoe a sua vida e que você viva na luz de Deus em Cristo Jesus. Até mais.